E por isso essa série se chama O Caminho da Cruz, e nós vamos começar hoje do princípio, falando sobre esse caminho que nos trouxe de volta à vida. E eu começo essa fala, ou o nosso estudo dessa manhã, dizendo a você que o caminho da cruz não era algo desconhecido ou novo para Deus. Eu não sei como você imagina a obra da cruz a partir do pensamento de Deus e do seu sentimento. Ou se você algum dia já parou para pensar isso. Algumas pessoas acham que a entrega da sua vida na cruz, que Cristo fez, teria sido um plano B. Sabe como é que é um plano B? Assim, vou criar o mundo. A Bíblia diz que o Senhor cria a partir do nada, e o amor de Deus está expresso em tudo que Ele faz. Eu sempre costumo dizer que um jovem e uma jovem, quando se casam, logo passa algum tempo, eles já pensam em um filho. Parece que o amor, ele não consegue ficar sem gerar. Mas nós somos uma imagem de Deus, né? A criação é a expressão do amor de Deus, que compartilha da sua vida com tudo que cria. E coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não deveria comer dela. Ele deveria sempre ter Deus como o centro das suas decisões. Antes dele querer dominar, saber ou ter poder sobre bem e o mal, ele deveria ter Deus como orientador de tudo na sua vida. Tudo que eu conheço a partir dele. E ele me diz o bem e o mal. Mas como o homem come do fruto, ele não precisa mais de Deus, ele agora conhece e decide. É isso que colocou o nosso mundo no caos que ele está. E cada vez pior. A referência do homem sobre o bem e o mal já não é mais Deus, é ele próprio. Ele diz. E a gente sempre pensa mais ou menos assim, então Deus vai, como acontece conosco, você inventa alguma coisa, cria um plano, um projeto, um sonho que você tem, e de repente alguma coisa errada acontece no meio do caminho. Fura o pneu, você fica sem dinheiro, uma pessoa atrapalha, sei lá, alguém abandona o seu posto, e você fala, ah, meu Deus, eu não estava esperando por isso, e agora o que eu faço? Fiz agora isso aqui, não consigo ir para frente. Quem assistiu o Alto da Compadecida, oh, promessa desgraçada, oh, promessa sem jeito. É demais, esse filme é sensacional. Enfim, e aí, então você fica pensando num plano B. Eu vou fazer tal coisa, eu vou chamar alguém para me ajudar, vou pegar um dinheiro emprestado para consertar o caminho e eu seguir a minha trilha. Como se, pensando quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre trindade. Nosso Deus é trino. Então o Pai, o Filho, o Espírito conversando. E agora, oh promessa desgraçada, oh promessa sem jeito. Agora o homem pecou. Pecou, agora a morte entrou, agora como se fosse um plano B. Ou que talvez houvesse algum tipo de dúvida e Jesus, o Filho e o Espírito Santo dissessem também, né, Pai, que você tinha que inventar aquela árvore bem no meio. Deixa sem árvore, pô. Né? Você colocou lá, você deu o direito dele fazer uma escolha. Não é tema de hoje, não é o tema de hoje, mas no terceiro domingo dessa série a gente vai falar sobre essa escolha, que Adão teve liberdade de escolha. Nós também, né, Zé? Mais ou menos. Livre arbítrio, livre mesmo não existe. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós já temos uma inclinação para o mal que a gente não consegue arrancar. Nós somos escravos do pecado, né? Então lançou, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Lançou o homem nisso e vamos pensar no plano B. E agora o que a gente faz? Aí se por acaso um de nós morresse, e o Espírito fala, eu sou só Espírito. É uns pensamentos besta, né, irmão? Que a gente fala, mas estou só chutando aqui para você
achar engraçado, mas... E o pai fala, não posso sair daqui, do escritório. E o filho diria, tá, então eu vou, vai doer? Não, não é nada. Eu vou tomar uma água, irmãos. Preciso parar de fumar. Você dá risada, mas os caras na internet, irmãos... Eu faço umas piadas aqui e tem uns caras que acham que é sério. Eu dou mais risada ainda. Mas o cigarro tem que largar mesmo. Continua sendo piada. Mas vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Então fica essa coisa, quem é que vai, como é que faz? Não houve isso. Quando a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia, é porque o tempo para Deus, começo, meio e fim, se encurta num único momento. Deus é eterno. Imagine um evento que você conheça muito. Uma criança andando, vai pôr o dedo na tomada e vai tomar um choque. Esse evento é pequeno para você, porque você já viu muitas crianças andando, já viu muita gente tomando choque, você já tomou choque na tomada, você sabe como é que é, e ela é curiosa, com aquele palitinho, aquele negocinho de ferro na mão, você já conhece a história. Você já viu isso muitas vezes. Estou falando do nosso universo pequeno. Quando ela sai andando com o negocinho na mão, você fala, xiii. Já sei o que vai acontecer. Parece que esse evento, ele é pequeno diante da grandeza do nosso conhecimento, experiência de vida. E a gente olha o começo, já sabe o fim. Mãe é assim. Ô mãe, sabe que... já sei, já. E o pior é que ela sabe. Esse evento é pequeno para ela. Para Deus, o tempo se torna um instante. Porque Ele não é só conhecedor de tudo, mas Senhor sobre tudo. Eu e você somos menores do que o tempo. Quando a gente olha para o nosso começo e não conseguimos enxergar o nosso fim, é porque o tempo é grande demais para que nós possamos discerni-lo, compreendê-lo, entendê-lo, prevê-lo e enxergá-lo. Quando nós dizemos que Deus é grande, na nossa cabeça vem uma ideia física, material, de dimensão, de largura, comprimento, altura, profundidade, espessura. Essas categorias físicas da dimensão, mas Deus é muito grande no seu entendimento, na sua compreensão, no seu poder, na sua ciência, na sua sabedoria e naquilo que concerne a um criador e dominador, sustentador de tudo que existe. Tudo é completamente visível diante de Deus, porque Deus não é como eu e você. Eu e você somos menores do que o tempo, e Ele vem lá de trás e passa. Eu não consigo lembrar tudo o que aconteceu antes, tenho algumas imagens na cabeça, não vejo o futuro, e mesmo hoje não consigo ver tudo. Mas Deus é maior do que o tempo. O evento existência humana é como uma criança que vai derrubar um prato. A grandeza de Deus olha para a existência como um único fato. Porque Ele é gigantescamente grande e nós jamais o compreenderemos. Por isso, o caminho da cruz não era algo inédito para Deus. O caminho da cruz não era um plano B, o que a gente faz agora? Voltando para a nossa maneira de viver aqui na terra, já que o casal que ama quer gerar um filho,
Me parece que no seu pacote de vou gerar um filho já entra um monte de sacrifícios. O pai já pensa, bom, vou ter que me programar, tem que fazer um quarto, tem que comprar o berço, vou ter que trabalhar mais, aumentar o plano de saúde para o plano familiar, fazer um estoque de fralda. E a mãe também tem um sacrifício dela, ela já pensa, bom, eu vou carregar na barriga, vão ser 9 meses, o final é difícil, o tornozelo vai inchar, depois eu vou amamentar, vai rachar o bico do seio, depois ele vai dar trabalho, a gente vai ter que correr algumas vezes de madrugada no pronto-socorro, porque vai estar com dor de garganta, né? Vai ralar o joelho, e assim vai crescendo. Mãe, me dá um dinheiro, o que tem para comer? Briga na rua, toma um tapão na orelha, torce para o time errado, tem um monte de coisa que a criança sofre. Eu não vou dizer qual, deixar o Espírito de Deus traduzir ao seu coração. Enfim, me parece, para nós, no nosso microcosmos, que é a imagem de Deus, que essa nossa paixão por gerar e produzir já nos aponta os sacrifícios para sustentar. Para Deus, criar e se entregar em sacrifício é um único instante. Porque o Deus que 1000 anos é um dia é 1000 anos, já sabe do começo ao fim todas as coisas. Não era uma novidade o caminho da cruz. Aliás, colocar a árvore no meio do jardim era não apenas para ser reconhecido como um Deus que ama porque cria, mas um Deus que ama porque se sacrifica pelo pecado daquele que ele sabia que ia pecar. Essas coisas são difíceis da gente falar e traduzir. A gente lê tanta coisa, tem tantas teorias a respeito disso, tantos teólogos falando a respeito. E eu estou aqui ridiculamente tentando em 30, 25 minutos falar a respeito de algo tão complexo. Tem que assistir muito De Volta para o Futuro, o Avengers Ultimato, para entender essa coisa de viagem no tempo. Mas para Deus, irmão, é isso aqui. É como um vento que sopra e leva uma fumaça. Quando Moisés disse, mas Senhor, vou falar com o faraó, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Ei, ai, lá, o que significa isso? Eu sou o que sou. Significa que eu não fui nem que eu serei, eu sempre sou. Eu sou o eterno, eu sou o que eu sou. Você tem ontem, tem hoje, tem amanhã, eu sou o que eu sou sempre. Deus é tão maior do que o tempo, que Deus cria o tempo. Não tinha ontem antes dele criar o sol, e nem do sol se pôr em torno da terra. Não tinha amanhã e não tinha hoje. Porque para Deus o tempo é um sopro. Por isso, quando a gente olha para a cruz, a gente vê um Cristo que se sacrifica desde o princípio. Porque para Ele não importa ontem, amanhã. Vamos ler João capítulo 1, de 1 a 4. Vamos ler 3 textos aqui, eu quero ler com você, fazer uma leitura, tentando uma compreensão. No princípio era o verbo. O nosso princípio, né, irmãos? Deus tem princípios? Ai, que pergunta, que acho que não. Ele é o que é, sempre foi o que foi, sempre será o que é. Ele é o que sempre foi, e sempre foi o que é, e será o que sempre é, e sempre é o que será e o que foi. Porque Ele é o que é. Nós não entendemos isso porque o tempo é maior do que a gente, mas Ele é maior do que o tempo. Esse princípio é para nós, o princípio, quando nós começamos, quando a existência começou. Mas no princípio já era Cristo, já era o verbo. Ah, mas já era Cristo, já. Mas ele não nasceu da Maria no meio da história? Não, foi a Maria que foi criada por ele. Ele só entrou na nossa história, no nosso tempo, pela Maria, mas ele não nasceu depois. Deus não passou a existir depois que ela deu à luz. Ele é que é antes dela, porque ele é maior do que o tempo. Ai, é muita coisa na minha cabeça, na minha também, irmão. Vai arrumando espaço aí. No princípio já era o verbo, e o verbo já estava com Deus, e o verbo era Deus, porque o Pai, o Filho, o Espírito são um. Ele está lá e está aqui, está dentro de nós ao mesmo tempo. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Pera, como é que foram feitas pelo verbo, se o verbo morreu depois? Porque Ele é Criador, Ele é Cordeiro,
Ele é sacrifício, Ele é sumo sacerdote, Ele é antes de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, porque Ele é a vida, e a vida era a luz dos homens. Ninguém tira a vida de Cristo, porque Ele é a vida. Pode continuar, vai até o versículo 4, não vai? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14, perdão. E se fez carne e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Nós vimos em Cristo a glória que Deus tinha desde o princípio, porque Ele sempre foi o que foi. E o verbo que é Cristo, que João está dizendo, esses que vocês estão vendo aqui, Ele é o verbo de Deus. Esse João escreveu isso depois que Jesus já tinha sacrificado. O evangelho de João foi escrito bem depois da morte de Cristo. Esse Jesus que vocês conhecem, que morreu e que nasceu, acorda, Ele já estava desde o princípio, quando tudo começou, tudo foi feito por Ele. Não é uma novidade ir para a cruz. Olha Colossenses capítulo 1, verso 13. Paulo diz sobre o Pai: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que interessante. Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. A gente não conhecia Deus, Ele que é antes de tudo, mas Ele é a imagem do Deus que a gente não via, do Deus invisível. Ele é o primogênito, que agora não dá para entender, o primogênito de toda a criação. Está querendo dizer que Ele é o primeiro da criação? Antes de tudo existir, existia Cristo? Porque para Deus não tem ontem nem amanhã, Ele é o que é, sempre Ele é o que é. Deus não precisa esperar o tempo para nascer na terra, Ele é Criador, e Ele é o primeiro da criação, Ele é o primeiro de tudo que existe materialmente. É que nós só vimos Cristo no meio da história, mas Ele sempre foi o que foi e sempre é o que é. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É através dele que tudo passa a existir, porque ele é o alfa, o princípio, o ômega e o fim. Ele é o primeiro e o último, tudo existe por Cristo. Parte dele é feito para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. São muitos textos, eu estou citando alguns. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, as coisas se sustentam nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Agora aguenta essa. O primogênito dentre os mortos. Ele não é só o primeiro da criação, Ele é o primeiro que morre. Mas como o primeiro que morre? Ele morreu lá no meio da história. Eu sei, mas para Deus o tempo é isso aqui, ó. Ele sempre morreu, desde o princípio. Para Deus a morte na cruz não foi um plano B, nem um caminho desconhecido. Ele já sabia todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primeiro em tudo. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. A plenitude de tudo que existe está em Cristo. Ele é a razão de tudo existir. Porque Ele é Criador e porque Ele é Cordeiro, para sustentar a sua criação que morre na sua própria morte e trazer vida ao que estava morto na sua própria ressurreição. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, a inimizade que tínhamos contra Deus pelo pecado virou amizade por causa da cruz. Por meio dele reconciliasse consigo, ou seja, trouxesse de volta para si todas as coisas sobre a terra ou nos céus. Que louco. Uma coisa é você fazer um plano sem saber o que vai acontecer, e quando dar errado, você se dispõe a se sacrificar para dar um jeito, para continuar o seu plano, ou você diz, vai custar muito caro, aborta o plano.
mas traçá-lo, sabendo previamente do mal, e já se predispondo à morte, é um amor que eu e você não conhecemos. É um amor perfeito que eu e você não entendemos. Apocalipse 13:8 é um outro texto, eu acho que vou ter que correr um pouquinho, que quando no Apocalipse fala João na sua visão sobre a besta, ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, e aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Desde a fundação do mundo? Como é que desde a fundação do mundo já tem o livro da vida do Cordeiro que foi morto? Porque para Deus não há tempo. Ele não precisa esperar. Ele é maior do que o tempo. Nós esperamos, Deus não. Nós temos assim, eu estou pensando em fazer, meu desejo, será que eu consigo realizar? Deus não precisa ter diferença entre o que Ele quer e o que Ele deseja e o que Ele consegue, porque o que Ele quer, Ele consegue. Deus, quando cria, já se sacrifica. Isso é muito amor. Eu e você fazemos 1000 cálculos para não termos problema, é ou não é? Fazemos todo o nosso planejamento para a coisa andar bem engrenada e azeitada, como a gente diz. Todos os nossos planos é para não ter problema. E quando acontece um problema, a gente quer achar o quê? O quê? O culpado. Quem errou? Quem não cumpriu a sua parte? Qual funcionário não fez a sua parte, não cumpriu a sua meta? Corta, tira, extirpa. Dá uma justa causa. Pune, cobra multa. Ridiculamente tentamos fazer esse caos do mundo no pecado dar certo. E nos frustramos porque não conseguimos fazer tudo dar certo do jeito que a gente quer. E ainda assim achamos que o nosso amor é bonito. Pensa no amor daquele que não saiu buscando quem era o culpado. Se colocou como culpado no lugar dos culpados para levar sobre si a culpa de todos e deixar sobre todos a vida dele a partir da sua entrega e da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, olhar para esse Deus que tem um amor tão inexplicável precisa fazer com que eu e você tenhamos mais espanto diante de Cristo. Eu não adoro a Deus porque Ele fez um milagre aqui, e Deus faz, porque Ele me deu uma recompensa, e Ele dá, Ele abençoa, Ele é Senhor. Eu e você pensamos assim, nossos filhos falam, você não me deu tal coisa, você não me ama. Como é que você vai explicar para ele que eu te amo porque eu te gerei, porque eu te levei no hospital, porque você andou na minha barriga, e você acha que porque eu não comprei o carrinho eu não te amo? Todo o sacrifício da minha vida você não entende nada. Mas nós fazemos a mesma coisa com Deus. Porque não aconteceu isso ou aquilo que eu queria, eu não consigo enxergar o todo do Deus que é maior do que o tempo. E nossa adoração e nossa devoção deveria ser muito mais profunda. Não apenas porque Ele fez uma coisa que eu quis, ou porque me deu alguma coisa que eu precisava, mas porque Ele é Senhor de tudo. E porque tudo está nas suas mãos e dEle dependemos. Aliás, o jeito que a gente vive, e nossa missão, e nossa entrega, e nossa vida devotada a servi-lo, devia ser muito mais profunda. Entendendo a sua obra no caminho da cruz, e o seu amor tão infinito, que a gente fica sem graça. Porque assim, você pede perdão pelo pecado que você comete, aí você fica até meio envergonhado, quando você faz algumas coisas, que você fala, poxa, por que eu fui fazer uma coisa dessa, né? Aí você fala, Senhor, me perdoa, tem misericórdia, o que eu fui fazer? Geralmente não porque a gente cometeu um pecado, mas porque teve uma consequência de culpa, aí a gente se arrepende. Aí vem, Senhor, me perdoa, o que eu fui fazer? Ai, meu Deus, você não consegue se sentir perdoado. Aí você fala, eu vou fazer alguma promessa para Deus me perdoar? Não precisa, Cristo já morreu por você. Ele já sabia que você ia pecar. Para Deus não é plano B, Ele não tem surpresas com você. Deus não se surpreende com os pecados que você comete.
que Deus vai pensar de mim agora? Que eu sou terrível porque eu fiz isso? Fica tranquilo, Ele sempre achou você terrível, Ele já sabia que você ia fazer isso. Ele não nos ama porque somos bons, Ele nos ama porque Ele é amor. Compreender esse amor é muito confuso para nós, porque Ele é muito grande. Não, mas eu sei, Senhor, me perdoa, porque nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Agora eu vou mudar tudo, eu vou trocar meu telefone, eu nunca mais. Agora eu me sinto bem, porque agora Deus vai me perdoar, porque depois de eu falar que nunca mais vou fazer, Deus, olha, Ele falou que nunca mais vai fazer, a Trindade, vamos perdoar Ele. Quando você fala nunca mais eu vou fazer, Deus olha para amanhã, depois de amanhã e vê toda aquela fila de vezes que você vai fazer de novo, porque inclusive esse pecado, você já está pedindo perdão por ele pela 1000ª vez. O mesmo. Nossas grosserias, nossos pensamentos impuros, nossa maldade, nossa fofocaiada, nossa inveja, nossa maledicência, todas essas coisas que a gente tem. Coisa de gente imperfeita, gente pecadora, escrava do pecado, natureza pecaminosa. E Deus fala, eu vou te perdoar não porque você disse que não vai cometer mais erro, porque você não consegue. E aliás, eu estou vendo lá na frente, você vai cometer até outros piores, que você não sabe porque você é menor do que o tempo, mas eu já vi. Mas eu não te perdoo porque você pediu perdão e disse que não vai fazer mais. Eu te perdoo porque o sangue do meu filho na cruz cobriu a multidão dos pecados do começo ao fim da humanidade. Quer dizer que eu posso sair pecando como eu quiser? Isso, se você fizer isso, só deixa comprovado o que eu já estava vendo, que você não pertence a mim. Porque aquele que compreende toda a obra de Cristo e fala, eu quero dar a minha vida a Ele, entra por um caminho de santificação, não porque precisa comprovar para Deus que é bom, mas porque não consegue fazer de outro jeito diante da bondade daquele que o perdoou. Hoje nós vamos participar da ceia, nosso primeiro domingo do ano. Estamos entrando numa jornada de caminhar com Cristo o caminho da cruz e falar, Senhor, obrigado. O pão e o cálice que nós vamos hoje usar e celebrar, ele representa uma obra gigantesca de amor e de paixão de Deus por nós. É por isso que a gente fala da paixão de Cristo, de dizer, o homem pecou e está morto no seu delito e no seu pecado, Efésios capítulo 2. Pode ser que alguém queira morrer por um justo, mesmo assim é difícil, mas eu vou provar o meu amor para com o homem, morrendo por ele, sendo ele um pecador e não merecendo. Por isso nosso amor, nossa entrega, nossa devoção, devem ser coisas muito mais profundas, e a maneira como enxergamos a obra da cruz e o seu amor, muito mais amplo e estendido. Como Paulo diz, compreender a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus é algo que a nossa cabeça não alcança, porque ninguém faria o que Ele fez por nós. Nós não fazemos. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente vai perguntar se vale a pena, se essa pessoa merece, e quantas vezes eu vou suportar que ela ainda tropece e eu vou continuar perdoando. 5 ou 6, 7 jamais, 70 vezes 7 nem a pau. Mas Ele já morreu pelo nosso pecado, até aquele que a gente não sabe ainda que vai cometer. Porque não foi por um pecado que eu cometo, Ele morreu pelo meu estado de pecado, para me tirar do estado de morte. Como nós já estudamos aqui, o pecado que eu cometo é apenas uma consequência do pecado que eu sou. O pecado que eu faço, os atos que eu pratico, é apenas uma consequência do pecado que me domina e do estado de pecado que eu estou. Ele morreu para que eu viesse ao estado de vida, de adoração e contemplação a Ele. Que nessa manhã, primeiro domingo do ano, olhando para o ano para frente, o tempo é maior que a gente não sabe, nós possamos começar dizendo, obrigado Jesus, pela tua morte na cruz. O Senhor já sabia e aceitou ainda assim. O Senhor já sabia e criou tudo ainda assim. O Senhor já sabia e ainda disse, vou preparar-vos lugar. O Senhor já sabia tudo. Que Deus nos abençoe. Que a gente seja mais crente em 2020. Dizendo obrigado Jesus, como o Senhor é grande.
Que a nossa adoração, seja ela individual, seja ela comunitária, seja mais calorosa, por sermos gratos pela obra da cruz, que lá em abril nós vamos celebrar na Páscoa, e que nós possamos fazer disso um motivo de viver, para dizer: Jesus, eu vivo agora pelo Senhor, e onde eu estiver, eu vou demonstrar ao mundo que foi na cruz que o Senhor levou o meu pecado, e eu quero viver fazendo jus a isso, pregando, vivendo, representando o que o Senhor é, manifestando ao mundo o teu amor, tua justiça, tua verdade, lutando contra mim, contra o meu pecado, porque o teu amor é maravilhoso. Eu não estou mais procurando culpados, porque eu já encontrei o doador da graça. E o corpo de Cristo é o lugar onde os culpados encontraram alguém que se fez culpado por ele. E a disposição por andar em retidão é uma consequência do amor encontrado na cruz. Se foi pela nossa decisão esperta no Éden que entramos na morte e perdemos a vida, aquele que é a própria vida se fez morte para que nós a encontrássemos de volta. E Ele nos reconcilia consigo. Seja essa manhã de um encontro maravilhoso com o amor de Deus. Caiamos de joelhos para dizer: me perdoa, Senhor. Me fortalece para que eu siga vivendo o Teu Evangelho, e me dá cada dia mais compreensão da extensão do Teu amor, e eu seja devotado a Ti em tudo que eu fizer. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós levantamos os olhos e não conseguimos enxergar o fim do Teu amor. Olhamos para trás, não conseguimos encontrar o começo, nem ao lado, nem ao fundo, nem em cima. Não conseguimos entender a extensão do Teu amor. O Senhor já conhecia o caminho da cruz. O Senhor já sabia onde ia dar essa criação. E ainda assim o Senhor nos amou. Não foi uma decisão equivocada, foi decidida. Nós Te amamos não só porque o Senhor nos criou, mas porque na nossa perda o Senhor nos redimiu e nos alcançou. Estamos hoje diante dessa mesa, com o pão e o cálice que nos aponta para o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o tempo para o Senhor é um lapso. O Senhor não precisou esperar o tempo passar para decidir ir para a cruz. O Senhor já conhecia esse caminho. Nós não vemos nada adiante do nosso nariz, mas o Senhor via tudo, e ainda assim se entregou por nós. Cordeiro Santo, que trouxe vida e paz. Obrigado, Senhor. Começamos o nosso ano na Tua mesa, na comunhão do pão e do cálice. Que nós, a partir do Evangelho, vida em nós, palavra, Cristo, verbo vivo dentro de nós, possamos viver a Tua vida, compartilhando o pão e o cálice ao nosso redor, Te amando e glorificando o Teu nome por tudo. A Ti seja todo louvor e toda glória. Esse ano que se inicia já é Teu e está nas Tuas mãos. A nós nos cabe devotar nossa vida a Ti, colocarmos nossos planos e sonhos debaixo da Tua vontade e da Tua orientação, e ouvirmos a Tua voz, porque o Senhor nos capacita e nos vocaciona para sermos instrumentos onde o Senhor quiser. A obra da cruz seja conhecida através do nosso viver. A Ti todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.